Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais, né? O culto de ação de graças por esse dia, né? A figura do pai, ela é uma figura tão importante na sociedade, em uma casa. Quando a gente fala sobre paternidade, nós falamos sobre algo que modela, que molda, que gera identidade, né? Nós falamos da figura do pai. Hoje nós sabemos que há uma guerra cultural muito grande com relação à figura paterna, à figura materna, à instituição família, amém? Mas é algo que Deus zela tanto, é algo que o Senhor zela, como a menina dos seus olhos, amém? A família. E nós sabemos que uma família estruturada, ela é uma família estruturada a partir de um pai estruturado e de uma mãe estruturada, amém? As bases da construção de uma família está no pai, na mãe, né? E por isso há uma guerra muito grande para desvalorizar, desmerecer a figura paterna, desvalorizar a família. E essa guerra nós temos enfrentado no nosso tempo. Nós sabemos que isso já era antigo, mas nesses dias a gente tem enfrentado uma batalha maior. Por quê? Porque Jesus disse, a palavra nos fala que ao findar dos dias, ao chegar o final dos dias, as lutas intensificariam, as batalhas intensificariam, tanto no campo ideológico, contra a família, como vários sinais de acontecimento. Nós estamos vendo os finais dos tempos chegando, e nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Tudo que está acontecendo hoje já existiu, sempre existiu. Nós lemos na Bíblia, desde o Velho Testamento, a questão da disfunção familiar sempre existiu, amém? Nós falamos sobre tremores, terremotos, tantas coisas, sempre aconteceram. A Bíblia diz que nos últimos dias se intensificaria. Iria ficar mais intenso esses acontecimentos. E quando nós falamos hoje, celebrando o Dia dos Pais, eu creio que é um assunto que nós devemos trazer muito à tona e conversarmos sobre isso, amém? Pais que serão modelos para os seus filhos. Você pode perguntar, mas eu não sou perfeito, não existe uma pessoa que não tenha erro. Nós não estamos falando de uma pessoa que não tenha erro. Nós não estamos falando de uma situação de alguém que não tenha falha. Nós estamos falando de pais que serão modelos para os seus filhos, amém? E porque também nós estamos falando dos pais, as mães não ficam de fora, amém? A família não fica de fora. Nós estamos falando sobre o sacerdócio, sobre aquele que tem uma chamada de Deus para cuidar do seu lar, amém? Eu quero falar hoje de um pai, né, que está na Bíblia, um pai que cuidou de uma criança muito especial, que veio a esse mundo com uma missão. O pai adotivo de Jesus, José, amém? A figura de José como pai, a importância da figura de José na vida de Jesus. Olha para você ver, paternidade é tão importante que Jesus nasceu em uma casa onde tinha um pai e uma mãe, onde tinha uma figura de um sacerdote e de uma sacerdotisa. Jesus nasceu em um lar. Jesus não foi órfão, primeiro pela sua filiação como Deus Pai, né? Certo? Gerado do Espírito Santo, ele teve uma família que cuidou dele, amém? Deus foi cuidado por uma família. Mas como assim Deus? Jesus, nós sabemos, Jesus ele era 100% homem, para atender todas as exigências que eram necessárias para aquele que justificaria um povo, tinha que ser um homem, perfeito. Mas Jesus ao mesmo tempo era 100% Deus. Ele habitou corporeamente como um homem 100% homem, e também com seu atributo de Deus, 100% Deus. Não lançou mão desse atributo, é diferente. A Bíblia diz que ele não lançou mão, amém? Ele era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Antes vaziou-se de si mesmo e se tornou-se a figura humana e veio habitar entre nós. E Jesus precisou de um pai.
E esse pai é José. Amém? Mateus, coloca para nós. Mateus 1,19 diz assim: então José, seu esposo, sendo um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mais para frente, 21, pode passar. Mas isso, ela dará. Volta um pouquinho antes, perdão, eu queria que você falasse. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu a Maria como a sua mulher. Amém? Quando nós vamos lendo, Jesus, ele era conhecido entre o povo como o filho de José. Amém? Como o filho de José, ele era atendido por uma profissão, era reconhecido por uma profissão. José era o quê? Um carpinteiro. A Bíblia nos fala que Jesus era chamado filho de José, o carpinteiro. Jesus conviveu com o seu pai terreno, o seu pai adotivo, que foi incumbido de uma missão de cuidar de Jesus até a idade que ele estivesse preparado para assumir as suas responsabilidades. E ele em todo o tempo acompanhou Jesus, ensinou Jesus. Como nós vemos Jesus indo aos 12 anos para fazer o seu Bar Baracá, que é a sua passagem da época de criança para a época adulta. Em Israel não existe, dentro do princípio bíblico, não existe adolescência, existe criança e homem. Por quê? Pense uma coisa, nós temos a nossa cultura, não é que você não vai hoje entender que você tem um adolescente em casa, mas dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judaica, existe a idade de criança e a idade de homem adulto. Você sabe que biologicamente o seu corpo determina essa passagem. Você olha que aos 12, 13 anos, um menino é capaz de gerar um filho. Então o corpo dele está dizendo: você já é um homem, você já tem capacidade para gerar uma outra vida. E assim a mulher, a mesma coisa. Amém? Então Jesus vai para o seu Bar Baracá, e ele chega e ele é exposto diante dos sacerdotes para fazer toda a avaliação se ele estava preparado para aquela transição da sua vida. E aí eles começam a perguntar sobre a lei, sobre a Torá. Começam a fazer algumas perguntas sobre a palavra de Deus. E Jesus começa a responder as perguntas de maneira muito sábia, ao ponto que aqueles homens começam a ficar assustados. Como essa criança tem tanta sabedoria? Eles estavam esperando que ele respondesse algumas coisas, obviamente, porque senão não teriam perguntado, mas não com o nível de profundidade e entendimento que Jesus revelou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não anula processos na nossa vida. Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Então ele aprendeu da palavra em algum lugar. Jesus foi preparado em algum lugar. Deuteronômio capítulo 6 fala sobre a responsabilidade do pai e da mãe sobre a educação e a criação dos seus filhos. Diz: assenta à mesa com os teus filhos e ensinarás a ele a lei do Senhor. A Bíblia usa uma palavra inculcar nos teus filhos os mandamentos do Senhor. José, a Bíblia dá as características de José como um homem justo, um homem íntegro, um homem que era temente ao Senhor.
E José assume a responsabilidade sobre Jesus, mesmo tendo o entendimento da revelação que Jesus não era o seu filho biológico, mas o filho que veio a este mundo, que foi gerado pelo Espírito Santo, mas que foi colocado na sua responsabilidade de cuidar. O que acontece? Jesus aprendeu na casa do pai José e da mãe Maria princípios da palavra. Amém? Ele foi educado, ele foi ensinado. A nossa responsabilidade de assumirmos com os nossos filhos, de ensiná-los, de guiá-los pelo caminho do Senhor. Amém? Os pais não são apenas progenitores biológicos. Os pais não têm a responsabilidade apenas de serem provedores e trazer comida e roupa para dentro de casa. Nós estamos numa sociedade onde o pai, quando trabalha muito, ele traz arroz, ele traz bisochiro, ele traz pão, ele dá uma roupinha boa e paga a escola, ele já acha tipo assim, já fiz tudo, aliás, já estou acima da média, porque tem uns pais que nem isso fazem. É muito mais profundo a paternidade, é muito mais profundo ser pai, amém? Assim como ser mãe, ok? Amém? Vamos lá ver algumas características na vida de José, né? Algumas características na vida de José. Primeiro, José era temente a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 20, coloca para nós aí esses dois textos, né? Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como a sua mulher, pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 13 e 19 também para nós. Depois que partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo seguinte, 19. Após a morte de Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: depõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam tirar a vida do menino. Olha para você ver, José era um homem temente ao Senhor. Ele era tão temente a Deus que o Senhor comunicou com ele a respeito de fatos espirituais, de questões de discernimento sobre situações em que naturalmente ele não saberia. Deus apareceu a ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Paternidade, ser pai, você que está aqui hoje também como mãe pode, e você que é solteiro, dizer eu não tenho filho, aprenda, amém? Eu não tenho filho ainda, aprenda, porque sempre é bom aprender, nunca é tarde para aprender, e sempre é bom aprender antes da hora, amém? Certo? Quando chegar o momento você vai entender isso. Para exercermos uma paternidade de excelência, nós precisamos da ajuda de Deus, da revelação de Deus, porque tem situações em que os nossos filhos, eu vou até estender um pouco, espirituais, biológicos ou adotivos, estarão passando expostos a situações de perigo, que nós precisamos zelar por eles, amém? E José era um homem temente ao Senhor, ao ponto que Deus comunicou com ele informações importantíssimas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus chega para José e diz assim, olha, primeiro Maria chega para José e diz assim, estou grávida. Ok, me explica esse negócio. Nós ainda estamos apenas compromissados. Deixa eu dizer uma coisa para você. O compromisso que era feito em Israel não tinha namoro, ok? No tempo de Jesus não tinha namoro. No tempo da Bíblia, na cultura bíblica, não existia namoro, existia um compromisso, né? Esse compromisso era feito entre famílias muitas vezes, né? Os compromissados, eles não tinham contato de namorado, eles podiam se conhecer, muitas vezes moravam no mesmo vilarejo,
as famílias eram amigas, certo? Então José e Maria se conheciam, talvez desde a infância ali, cresceram juntos, e de repente eles estão compromissados, não tinham contato, nunca se beijaram, nunca saíram juntos, tá? E Maria chega e diz: eu estou grávida, me explica esse negócio. De quem? E aí ela diz: do Espírito Santo. Ah, muito bom. Poxa, ainda bem que você me informou que é do Espírito Santo, né? Você já imaginou, irmão? Alguém chegar e dizer assim: eu estou grávida aqui do Espírito Santo. Ah, que legal, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Ash de Deus. Ah, ele. Imagina essa mensagem, o impacto que provocou no coração de José. Estou compromissado, estou fiel à minha noiva. A minha noiva me traiu. A minha noiva está grávida, não é de mim. Vai ser de alguém. Ninguém fica grávida do nada, certo? Aí a informação: estou grávida do Espírito Santo. Eu acredito que José ficou ali num período muito difícil. Como que eu vou reagir? Mas a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Eu acredito que José foi ali: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu conheço Maria desde pequena. Eu conheço Maria, eu sei quem é Maria. Eu sei que ela não é esse tipo de menina. Eu conheço ela, mas Senhor, é demais na minha cabeça. Alguém chegar, e não é demais, ela não é. Alguém chegar do nada e dizer assim: estou grávida. Não é meu, tenho certeza que não é meu, é de alguém. E ela disse: o Espírito Santo. José foi orar, foi saber o que ele deveria fazer, e o Senhor apareceu a ele em sonho e comunicou a mensagem. Então, paternidade precisa de pais que sejam tementes a Deus, porque tem momentos que você vai ter que depender de Deus para poder assumir certas situações na paternidade. E aí o Senhor comunica com ele e fala a respeito do que havia acontecido. Então José começa já a sua vida, né, como ali, com Maria, construindo a sua família debaixo do temor do Senhor. Nós não poderemos ser pais de excelência, não poderemos exercer a paternidade segundo o modelo bíblico, se nós não aplicarmos o temor do Senhor na nossa vida. Amém? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. José poderia ter deixado Maria. José poderia ter deixado, dizer: eu não quero. E olha, se ele tivesse feito isso, ele estaria com toda a razão. Os pais de Maria diriam: José, nos perdoa. José, nós lamentamos pelo que aconteceu. A sociedade ia apoiar José. Os amigos iam apoiar José. Todo mundo ia dizer: José, você foi uma vítima. Tem uma mulher melhor para você. Deus tem uma mulher melhor para você. Mas o que ele foi fazer? Diante de uma situação complicada, muito complicada, ele foi ouvir a voz de Deus. Mesmo perplexo, mesmo no momento de como que eu processo isso? A minha prometida está grávida, não é de mim. Ela disse que é do Espírito Santo. E o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe trouxe todas as informações que ele precisava. Amém? Para assumir aquela paternidade. Então diga: temente a Deus. Como pais precisamos ser tementes a Deus. Amém? Para assumirmos a responsabilidade de sermos pais. José foi usado para conduzir Jesus. José foi usado para proteger o futuro de Jesus. O anjo aparece a ele logo depois dizendo: olha, quando Jesus já estava um bebezinho, após ter nascido, Herodes fica sabendo que nasceu um rei em Israel. E Herodes teme muito, porque esse rei era o rei prometido. E ele sabia que esse menino que nasceu ia trazer muitos problemas para o seu império, para a sua liderança, para Roma. E aí o que acontece? Uma perseguição se é instalada.
Mas Deus de antemão avisa José sobre o que havia de acontecer. E diz: foge para o Egito. Então José, como pai temente a Deus, foi um instrumento para proteger o futuro de Jesus com respeito à vontade de Deus para Jesus. Nós, como pais, temos a responsabilidade de cuidarmos do futuro dos nossos filhos até que eles tenham a capacidade de decidir por si só. A capacidade de decidir por si só. Nós não podemos colocar o futuro dos nossos filhos na mão dos professores da escola. Ainda que eles tenham um papel de ensinar matemática, nihongo, português, inglês, física, ainda que eles tenham um papel na formação intelectual dos nossos filhos, eles não podem assumir o papel de conduzi-los para o futuro. Os pais têm a responsabilidade de zelar pelos seus filhos. Amém? Como? Ouvindo a voz de Deus para conduzi-lo e instruí-lo. A palavra nos diz para que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que ele cresça, não se desviará dele. Amém? Não vai se desviar dele. Então, pais, tementes a Deus, conduzam os seus filhos, assumam essa responsabilidade diante do Senhor, amém? De ensinar os seus filhos e conduzi-los. Assim Deus poderá trabalhar na vida deles e através da vida deles. Segunda coisa, característica que nós vemos em José: ele era um homem responsável. Lucas 1, 27 e 2, 4. Coloca para nós, né? Lucas 1, 27 e 2, 4. Há uma virgem prometida em casamento e certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. 2, 4. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré, da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. Lucas 1, 27, coloca para nós também. Lucas 1, 27. É a mesma, né? Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O que José foi responsável? Por cumprir com as suas obrigações. Havia uma virgem prometida para ele e ele prometido para essa virgem. Quando surgiu toda a situação, ele não fugiu da sua responsabilidade. Qualquer homem que não tenha responsabilidade diante de uma situação dessa, tinha exposto o caso e não tinha averiguado com mais profundidade. E olha, Deus não colocou Jesus em uma família irresponsável. Jesus não ia nascer em uma família com um pai irresponsável. José, sabendo da situação, ele disse: eu vou assumir essa responsabilidade. Eu vou assumir essa responsabilidade. Querido, Deus teve que aparecer e ministrar o coração dele. E José, quando ficou sabendo disso, eu não vou fugir da minha responsabilidade. Pais, nós como pais, não podemos deixar a nossa responsabilidade. Às vezes nós dizemos: os nossos filhos são difíceis, eles nasceram com muitas dificuldades, a condição da nossa vida, condição financeira, a condição da nação onde nós estamos, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo muito difícil para educar filho. Os meninos são desobedientes, os meninos são aquilo. Não abra mão da sua responsabilidade. Não permita que as desculpas surjam para que a gente possa exercer uma paternidade irresponsável. Não é o tempo que vai determinar, não é a condição financeira, não são as situações adversas. José tinha muitas situações adversas, mas ele não fugiu da sua responsabilidade. Se Deus te entregou um filho ou uma filha, se Deus te deu uma família, aos homens que estão aqui, às mulheres que estão aqui, aqueles que vão estar ouvindo, Deus colocou uma família nas tuas mãos, na sua responsabilidade. Cumpra com ela, busque a ajuda do Senhor e Ele vai te capacitar. Educar filhos hoje é difícil? Sim, tem os seus desafios, mas não é impossível. Amém? Não é impossível.
Tem desafio financeiro, mas o Senhor vai te dar graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em dar para os nossos filhos uma boa roupa de marca, comprar o melhor tênis, pagar a melhor faculdade, mandar eles para o melhor Daigaku, o melhor Cocô. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não é a coisa mais importante, não. Às vezes os pais estão se matando de trabalhar para dar uma vida melhor, e não é isso que teu filho quer. O que os nossos filhos querem é um pai e uma mãe que assuma a responsabilidade de paternidade. Que é de ensinar, que é de ser referencial. Nossos filhos estão sedentos de referenciais. Deixa eu dizer, filhos pode ser, se você não tem filhos biológicos, espirituais, estão sedentos de referenciais. Quantos escândalos, quanta irresponsabilidade por parte de paternidade, por parte de líderes, por parte de pessoas que têm a função de ser um referencial, mas estão sendo um referencial, mas não bom, um referencial negativo. Então, querido, seja responsável. Segunda característica que a gente vê na vida de José, é um homem responsável. Amém? Quando teve a chamada para fazer o censo, José foi com Maria, com sua esposa, mesmo ela grávida, com todas as dificuldades. Ele, como homem da casa, ele diz: nós vamos. Ele foi um homem que assumiu a sua responsabilidade de paternidade. Amém? Nós estamos em um tempo de muitas crises nos lares. Você sabe que, vamos pegar o Japão, o Brasil, o mundo, boa parte das casas tem falta de pais. Nós temos um problema de pais presentes, mas ausentes na paternidade. E nós temos um problema de pais que nem estão presentes, estão ausentes fisicamente e não cumprem com as suas responsabilidades. Porque isso pode acontecer no mundo, mas na igreja de Jesus tem seu lugar de restituição, de cura e de libertação nessa área da nossa vida, amém? Então você hoje está aqui como homem, não é casado ainda, vai se casar. Aprenda uma coisa, aprenda princípios. Diga: eu vou ser um bom marido e eu vou ser um pai segundo o modelo que eu aprendi na palavra de Deus, nas Escrituras. E se eu tenho falhado, temos falhado, há tempo de nós nos arrependermos, amém? Há tempo de nós dizermos assim: Deus, eu quero ser uma restituição para a minha casa, amém? Algumas vezes a gente diz assim: poxa, mas meus filhos já são grandes. Meu irmão, um pedido de perdão, um conserto não tem idade que não tenha efeito. Seu filho pode ter 35 anos, 40 anos. Ele pode ter até filho. Se você se arrepender e diz: meu Deus, eu falhei na minha paternidade, não fui presente, você pode chegar a ele e pedir perdão. E esse perdão vai gerar uma transformação na sua geração, amém? Meu pai chegou para mim, durante um tempo, meu pai, ele sempre tinha muitas dores com relação a isso. Ele falava: meu filho, me perdoa, seu pai, montava a cabeça do seu pai, você era tão pequenininho, colocava você para trabalhar, exigia de você uma coisa que era coisa de homem grande, né? Quantas vezes eu falei para você, meu pai sempre lamentando. Até que um dia eu falei: pai, o senhor está perdoado, o senhor está perdoado. Não vamos mais falar sobre isso, sobre esse assunto. Hoje a sua dívida está quitada. E depois daquele dia meu pai nunca mais falou sobre isso. Hoje eu ligo, a gente conversa, nunca mais ele tocou. Antes a gente ia conversar, começava a conversar, caía no assunto. Ele pedindo perdão. Então o pedido de perdão, o arrependimento, cancela dívidas, amém? Cancela dívidas. Nós não podemos seguir a nossa vida com dívidas. Então, se você em algum momento viu que você não assumiu a sua responsabilidade, se arrependa, peça perdão ao Senhor. Não tem problema de você pedir perdão. Em casa, quantas vezes nós fizemos concertos em casa, sentarmos no sofá e chorarmos juntos, né? Às vezes assistimos um filme, chegar no final do filme, a gente está ali quebrantado. Eu falo: ele me perdoa porque eu, em muitos momentos, eu não fui o pai que você precisava.
Eu não fui aquele pai, não é estar na mesma casa. Você tem que entender isso, não é estar na mesma casa. É você ser presente. É você assumir as suas responsabilidades como pai, né? De ser provedor financeiramente, de ser protetor emocional e espiritual para a sua família, e de ser alguém que interceda pela sua casa e aponte destinos e futuro. Amém? Terceira coisa que nós vemos na vida de José: ele era um pai obediente. Amém? Mateus 1, 18 e 25 está escrito: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Olha para você ver. Pense, Maria estava prometida para José. Ela se acha grávida pelo Espírito Santo. Pensa aquela lua de mel imaginada por todos os casais. O homem também pensa na lua de mel mais do que a mulher, né? O que você está pensando? Estou pensando no altar, ele já está pensando na lua de mel, né? A lua de mel. Maria chega assim, ó, estou grávida. Ok, estou grávida. É do Espírito Santo. José é visitado pelo anjo do Senhor, recebe toda a instrução. Diga: não temas em receber a Maria como sua esposa. Se ela estava grávida, o que ele fez? Se eu deixo Maria dessa maneira, ela vai ser exposta. Porque como assim vocês não estão casados e ela está grávida? É teu. Então José pode dizer: não é meu. E se perguntasse para Maria, ela como uma mulher temente a Deus, quer dizer: não é dele, é do Espírito Santo. E vai explicar essa história para quem não tinha revelação. Para ele que tinha revelação era uma coisa, para quem não tinha revelação, ele diz: vou assumir Maria. Logo que ele recebe a mensagem, já há uma conversa com a família: nós queremos nos casar, e o casamento já é arranjado, e ele recebe Maria. Porém, um detalhe: ele tinha todos os direitos como marido de desposar a sua esposa, Maria. Mas ele recebe o comando do Senhor que aquela criança que estava sendo gerada no ventre de Maria não era uma criança qualquer. Era gerada pelo Espírito Santo. Era o Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido a Israel. O que ele faz? Ele não coabita com Maria até que ela dê a luz e passe todo o processo que a lei exigia de uma mulher pós-parto. Ou seja, ele fica com Maria na sua casa como sua esposa, mas não toca nela por um período de mais de um ano. Ele guarda Maria e ele obedece à voz do Senhor. Semana passada nós falamos sobre obediência. Obediência exige renúncia. Ele renunciou a algo que lhe era direito como marido. A coisa mais sonhada pelo casal. Onde você conhece um casal, irmão? Só se tiver algum problema muito sério. Se casaram, aí você chega 6 meses e aí nada. 8 meses, nada. 9 meses, nada. O casamento, dentro do princípio bíblico, você sabe que o casamento ele precisa da bênção de Deus, a autorização sacerdotal, terrena, registro em cartório, os pais em comum acordo, os noivos, e o casamento ele é concretizado em um ato sexual, que é o momento tão esperado pelo casal, a intimidade. José, obedecendo ao Senhor, prorroga isso para 1 ano depois. Ele ouviu a voz de Deus. Então, sermos obedientes a Deus exige de nós renúncia de algumas coisas que nos são de direito, mas por amor a Deus e obediência a Deus, nós abrimos mão.
Então, sermos pais no modelo bíblico, precisamos aprender a obedecer a Deus, porque nós ensinamos para os nossos filhos a eles obedecerem a Deus mediante o que eles veem em nós, amém? Nós queremos ensinar as coisas para os nossos filhos, para as pessoas, baseado apenas naquilo que nós falamos, e ainda é o único meio de você ensinar alguma coisa verdadeiramente a uma outra pessoa é por meio do exemplo, amém? Amém. Se preciso for, fale, mas indispensavelmente dê o exemplo. E José foi um pai, que foi um exemplo de pai por obedecer a Deus. 3 coisas, você quer ser um bom pai? Aqui vale para as mães também, amém? Aqui vale tanto para os pais biológicos como para os pais espirituais nessa manhã. Seja, primeiro, temente a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque Deus ouve e responde àqueles que são tementes a Ele. Segunda coisa, tenha o quê? Responsabilidade. Seja responsável com a paternidade, a maternidade que Deus te entregou nas suas mãos, seja ela biológica, seja ela espiritual. Seja responsável. Faça aquilo que você precisa fazer como pai. Terceiro, obediente ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um comando para a sua casa. Deus tem um destino para a sua casa. Os nossos filhos, antes de ser nossos, eles são do Senhor. A Bíblia é bem clara, a herança do Senhor são os? Então são herança. Eles são de Deus, entregue a nós, para que nós possamos cuidar do Senhor. Então, se é do Senhor dado a nós, nós precisamos estar atentos e ser obedientes aos comandos de Deus com respeito à vida dos nossos filhos. Amém? Não pense uma coisa, deixa eu dizer uma coisa, você é um pai convertido, você é um pai temente a Deus, você é um pai que crê em Deus, crê na palavra de Deus, crie teus filhos para Deus, não crie filhos para o mundo. Nós muitas vezes trabalhamos muito na formação intelectual dos nossos filhos, queremos colocar eles nas melhores universidades, queremos dar as melhores coisas para ele, mas muitas vezes estamos displicentes com respeito à vida espiritual dos nossos filhos. Crie os seus filhos para Deus. Crie os seus filhos para Deus. Ensine para ele os princípios da palavra. E para isso é muito importante que os princípios estejam sendo aplicados na sua vida, na sua casa. Amém? Então crie filhos para Deus. Os nossos filhos precisam encontrar na nossa casa, na sua casa, uma base de fundamentação para a sua vida, para a sua fé. Amém? Não pense, eu vou levar eles para a igreja. É bom, importante, traga eles para a igreja. Leve eles para a igreja. Uma coisa que as crianças cresceram, Abner, Agnes e o Arão, né? A gente nunca deu opção. Você quer ir para a igreja hoje? Quer ir para a igreja? Irmão, a gente faz para a escola. Para a escola você fala para o seu filho assim: quer ir para a escola? Quantas vezes eles vão para a escola sem querer? Muitas, irmão. Quantas vezes você foi para o teu serviço, para o teu trabalho, e dizer assim: poxa, eu não queria, mas você foi. E por que para vir para a casa de Deus as pessoas precisam ter essa opção? Você quer ir para a igreja hoje? Você não está a fim de ir? Então fique em casa. É melhor que você fique em casa do que você ir sem querer. Meu irmão, responsabilidade. Responsabilidade não coloca sentimento na frente. É ou não é? Eu sempre digo que se você vai trabalhar sem querer, você recebe? Recebe? Sim. Você já foi trabalhar sem querer? Vou ligar lá e falar assim, ó, não precisa pagar a funeira não, a gente não vai não. Recebe. Deixa eu falar para você. Nós não vamos dar essa opção, podemos dar essa opção. Você quer para ele? Vamos. Vai chegar a idade, ó, se eles não querem vir, você não vai amarrar e colocar. Mas não fique dando a opção. Você quer fazer? É importante você ir. É importante para o seu crescimento. Hoje você pode entender, mas lá na frente você vai compreender.
Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse essa frase para 2 pessoas e você falou: nossa, pastor, eu vou anotar esse negócio. Né? Estava conversando com a pastora Kátia e eu falei a ela: pastor, repete, eu vou anotar isso aqui, vai ser a próxima pregação. Estava conversando com o Lucas e a KT, né? E aí eu disse isso na mesa: para, deixa eu ter que anotar isso aqui, Nossos filhos não têm problemas com os nossos erros, eles têm problema com a nossa hipocrisia. A pessoa não tem problema de você errar. Todo filho aqui sabe que os pais erram. Não adianta você fazer: eu não erro. Erra. Você pensa que sabe que você erra. O problema deles é com a sua hipocrisia. É quando você é uma coisa na igreja e outra em casa. Então não reproduza um padrão diferente daquilo que você é socialmente na igreja, em casa. Teus filhos não têm problema de você ter defeitos. Eles te amam. Filho ama pai com defeito, irmão. Assim como o pai ama filho com defeito. Agora, uma das coisas que dificulta é a coisa chamada hipocrisia religiosa. É isso que mata a vida dos nossos filhos. Papai, a mamãe está lá: oh Jesus, obrigado Deus. E chora, e chora, e chora. Aí volta para casa. Aí o demônio começa a se manifestar. Na igreja, meu irmão, é um anjo, só falta asa, né, para voar, entendeu? Mas em casa se torna um demônio. Esse é o problema. Eu conversei com filhos de líderes, filhos de crentes, que falaram isso, e não foi 1, nem 2, nem 3. Aí eu não peguei, não. Por que você vai para a igreja? Por quê, mano? Meu pai e minha mãe, mano, não importa. Na igreja estão lá, são isso, são aquilo. Aí chega em casa, quebra o pau, e xinga, e fala um monte de coisa. Teus filhos não têm problema com os seus erros, quando você admite eles. E você vai errar e vai ter que pedir perdão muitas vezes, mas eles têm um sério problema com a sua hipocrisia. E é por isso que muitos deles não querem muitas vezes seguir o caminho, porque eles veem uma coisa na igreja e outra em casa. Pastor, mas e se eu errar, o que eu faço? Peça perdão. Pais, mães, deixa eu só ver para você: não tenha vergonha de pedir perdão para os seus filhos. Não tenha vergonha de pedir perdão para os seus filhos quando vocês errarem. Chame eles e peça perdão. Não estou dizendo que toda coisa tem que expor, tem coisas que você não precisa expor para eles, né? Mas coisas que estão relacionadas à sua vida familiar. Chegue. Você tratou mal a sua esposa na frente dos seus filhos? Se arrependa diante deles, porque eles viram isso. Você tratou mal o seu marido? Foi grosseira com ele, na frente deles? Se arrependa. Sabe por quê? Porque você está criando um padrão de comportamento para eles. Inconsciente, eles vão fazer isso. E o pior não é fazer, o pior que eles vão fazer, vão ter respaldo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você: todo mundo vai errar, ok? Certo ou não? O problema é quando você não sabe o que é certo. Quando você foi criado na sua cabeça um padrão de brutalidade, um padrão de irresponsabilidade, você não tem referencial de um padrão para confrontar isso. E aí você faz, repete e nunca se arrepende. E o padrão de comportamento para os nossos filhos é gerado a partir da paternidade e da maternidade. As primeiras pessoas que os seus filhos veem e eles assimilam os padrões é do pai e da mãe. Um pai e uma mãe mentiroso gera filhos mentirosos. Do tipo: fala que eu não estou em casa. Quando você senta na mesa da sua casa e você começa a falar mal de outras pessoas, teus filhos estão ouvindo. Eles estão entendendo que aquilo é um padrão normal. A mesa da sua casa é para comer e dar graças ao Senhor em lugar de ensinar a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Ao sentares à mesa, inculcarás a ele os princípios da palavra. Ser pai não é apenas ter a capacidade biológica, genitora, de fecundar um óvulo com a sua semente, com o seu sêmen. E aí nasce uma criança.
Ser pai vai muito mais além disso. Essa é uma bênção e um mistério e um poder que Deus nos deu. Que maravilha, né? Quando você vê uma mulher grávida, a gente está vendo a Tice grávida, né? Que maravilha, que coisa espetacular. Meu Deus, às vezes eu fico pensando, gente, tem uma pessoa dentro de outra pessoa. Meu Deus, isso é demais, né? É normal, não é normal, irmão. Você quem está acostumado a ver isso, né? Todo mundo aqui passou por esse processo. Como a coisa é repetitiva, você acha que é normal. Davi disse, isso é assombroso. De maneira assombrosa eu fui gerada no ventre da minha mãe. E o Senhor me conhecia antes mesmo que os meus ossos fossem gerados. Está sendo gerado, está crescendo. Mas aquela criança vai nascer. E ele precisa de um pai. Ela precisa de uma mãe. E você foi esse pai. Pais que estão aqui hoje, você foi esse pai. Talvez hoje vai ser o dia de você dizer, Deus, eu preciso me arrepender de algumas coisas. Não tenha medo, se arrependa. Não tenha medo, irmão. Recomeço, só existe recomeço quando tem arrependimento. Eu não acredito em recomeço sem arrependimento. Porque recomeço sem arrependimento vai ser fazer de novo a mesma coisa. Mas se você se arrepender, você fala, meu Deus, mas os meus filhos já estão grandes. Não tem problema. Porque o primeiro seu arrependimento é diante do Senhor. E a hora que você tiver a oportunidade, você vai chamar seus filhos e vai dizer, filhos, eu como pai, eu como mãe, preciso fazer um concerto diante do Senhor e diante de vocês. Oh, que maravilhoso vai ser esse dia. Oh, que poderoso vai ser esse dia. Você não sabe o quantas coisas vão ser quebradas na vida dos seus filhos. As lutas que você não guerreia como pai, você passa para os seus filhos guerrearem. As batalhas que como mãe você não luta e não vence, você passa para a sua filha. Sabe esses problemas de caráter, esses problemas que você como mãe, como pai tem? Se você não lutar elas e não vencer, você passa para a próxima geração. E a próxima geração terá que lutar as lutas deles e a herança paternal e maternal que eles receberam. Então, ser pai, seja temente a Deus. Ser pai e mãe, seja responsável. Ser pai ou ser mãe, seja obediente ao Senhor. Amém? E você terá uma descendência poderosa na terra. Eu creio que a igreja é o lugar de levantar uma descendência poderosa na terra. De pais e mães curados, libertos, restaurados, que vão trazer restauração para a sua casa. E que vão deixar um legado não de vergonha, mas um legado de honra. Amém? Eu quero dizer em nome de Jesus, todos que estão aqui, ainda que não tenham filhos, que não sejam pais ainda, mas vão ser, você vai deixar um legado de honra. Amém? Um legado ministerial para os seus filhos. Você vai deixar um exemplo de um homem ou mulher, não que não errou, não que não tinha defeito, mas de um homem que era temente, obediente e responsável diante do Senhor e que fez o melhor para poder criar os seus filhos no temor do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé?